Muito bem, 12h45, vamos com a nossa primeira entrevista de hoje. Temos o prazer de receber aqui nos estúdios da 104 FM a Renata Deso Cingolani, ela que é chefe de supervisão da educação infantil aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e idealizadora ou uma das idealizadoras do projeto EduCast, um podcast voltado à capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino infantil. E sobre essa iniciativa a gente vai conversar com a Renata a partir de agora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Diego. Eu que quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando desse projeto e da nossa educação infantil. A primeira pergunta de hoje, o Dar Miguel, nosso repórter impactante, pediu para que eu fizesse em nome dele, perguntando se o rádio, a comunicação está no sangue, no DNA da família Deso. Ai, acho que não, viu? Será que não? Só para explicar, agora, até 5 minutos atrás, Genésio Deso, nosso comentarista, estava aqui, ele que é o papai da Renata, só para descontrair esse começo de entrevista aqui, né, Renata? Meu pai dá mais conta dessa questão, viu, Diego? Mas o podcast, em termos gerais, até para o ouvinte que nos acompanha, não deixa de ser o mesmo formato. É o rádio, é essa mídia do áudio, só que para as plataformas digitais, para o streaming. Vamos começar por aí. O porquê do podcast como um veículo desse seu projeto? Como é que surgiu a ideia, Renata? Então, Diego, na verdade, o podcast ele é uma ferramenta muito atual, né? Sim. Usado hoje em dia por pessoas do mundo todo, pessoas de diversas idades, de uma maneira muito fácil e rápida de comunicação, né? E eu, enquanto supervisora, tenho como desafio aqui em Santa Cruz garantir uma educação de qualidade para as crianças de 0 a 5 anos. Porém, eu entendo que a garantia de uma educação de qualidade perpassa pela questão da formação dos profissionais. Perfeito. Então, eu entendo que educação de qualidade e formação estão totalmente interligados. Então, conversando com algumas pessoas que já gravaram podcast para outras cidades, especificamente para a cidade de São Paulo, e ouvindo esses podcasts, eu comecei a pensar, nossa, então isso tem tudo a ver com o nosso objetivo de trabalho, está muito ligado com a questão da formação. Claro. Então, por que não criar o nosso podcast, né? Claro que a gente pode se beneficiar com outros que já existem, mas seria interessante nós criarmos o nosso podcast. Eu imagino que essa capacitação ela ocorra através de reuniões periódicas, cursos, e no caso o podcast, essa possibilidade do profissional da rede, ele ouvir on demand, ou seja, quando quiser, pelo streaming, acaba sendo uma ferramenta adicional, você enxerga como um plus, algo a mais para ajudar nesse processo que é amplo de capacitação dos profissionais. Exatamente, Diego. A gente entende que ele é um complemento da formação. Sim. Né? Aqui na rede nós temos um plano de formação, um plano de estudos que acontece semanalmente nas reuniões de estudo em cada unidade, né? Coordenado, obviamente, pela Secretaria de Educação. E o podcast, ele vem complementar. Então, a gente está usando uma ferramenta super moderna, super atual, que não tem como desconsiderar, está posto, hoje todo mundo ouve, né? Eu costumo dizer que é uma maneira descontraída de falarmos sobre assuntos sérios e importantes. Claro. Então, os assuntos abordados no podcast, eles não são aleatórios, eles estão sempre vinculados com um conteúdo de formação já trabalhado na rede. Então, eu acho que isso que é bacana. Também é um reforço, podemos chamar assim. Pode ser um complemento. Uhum. Como você disse, a pessoa pode ouvir de qualquer lugar, né? Tô na academia, tô dirigindo, tô em casa, tô lá ouvindo um podcast. Eles são episódios curtos, né? E a gente procura sempre entrevistar pessoas que tenham a contribuir com a gente. Então, é isso. Já são dois episódios do EduCast. Eu escutei o primeiro para a gente poder bater esse papo. Achei bem legal. Simples, direto, objetivo. Exatamente. Sem enrolação, como tem que ser esse tipo de conteúdo. A questão técnica, desde a linguagem, edição, gravação... Você contou com a colaboração de outras pessoas, já tinha conhecimento suficiente. Como é que, tecnicamente, esse projeto foi viabilizado, Renata? Bom, então é assim. Quando surgiu a ideia, eu e a Adriane Scudeler,
que faz parte da minha equipe, né? Somos nós duas. Nós começamos a planejar e visualizar esse projeto. E a gente foi se apaixonando por ele cada vez mais, né? Achando ele muito inovador e que conversa muito também com o modo de trabalhar do nosso prefeito Diego, que também é um prefeito moderno, inovador, que preza muito por essa comunicação rápida com a população. E o nosso desafio era, a ideia é ótima, tudo muito bacana, mas como realizar a parte técnica? Porque era a nossa maior dificuldade. Tanto eu quanto a Adriane, nós tínhamos essa dificuldade em manusear o aplicativo. Uhum. Como gravar, como juntar as partes, como editar. Como jogar isso para o mundo para o pessoal poder ouvir. Exatamente. Uhum. A gente tinha a ideia, tinha os professores, tínhamos as questões e não estávamos dando conta desta parte técnica. Foi aí que nós contamos com a colaboração do Tiago. Eu quero muito agradecer ele publicamente. Ele é um funcionário da secretaria, porém ele não é da nossa equipe da educação infantil. Perfeito. Ele é do setor de transporte, porém ele entende muito dessa parte tecnológica. Sim. Então eu me aproximei dele com a ideia, Tiago, a gente está com essa super ideia, tal. Apresentei o aplicativo para ele que ele também não conhecia. Ele já baixou o aplicativo e já começou a fuçar. E ele foi dando todo esse suporte técnico para que o projeto acontecesse. Bacana. E depois também a gente envolveu o pessoal da imprensa, né, da comunicação, que assim que nós contamos para eles do projeto, eles ficaram super animados, nos apoiaram e já fizeram aquela arte que também ficou linda. Então, acho que foi isso. Foi um projeto que começou lá na educação infantil, comigo e com a Adriane, mas a gente contou com a colaboração de várias pessoas para que ele acontecesse. Bacana. O lance do podcast, no Brasil, ele estoura de uns 4, 5 anos para cá, talvez, até num formato mais alternativo, que é em vídeo no YouTube. A origem do podcast, você vai remontar aos Estados Unidos, áudio mesmo, né? Só para você ouvir, indo trabalhar no seu carro ou fazendo exercício. A essência é justamente o formato que vocês estão colocando, apenas o áudio. Hoje, já se tem o formato do podcast também como um videocast, né? Esse bate-papo que é filmado e também transmitido. A ideia do projeto do EduCast é ficar numa questão do áudio, ou vocês pensam, quem sabe, num formato com imagens, um bate-papo assim? Olha, Diego, inicialmente com áudio, mas você acaba de me dar uma excelente ideia. Ó, tá vendo? Que a gente pode sim ampliar para a questão do vídeo, muito bacana. Legal. Eu acho também que o que é legal é que permite com que a gente amplie o que a gente faz, as nossas ideias para além do município, né? É o nosso podcast de Santa Cruz, mas que se estende para municípios vizinhos, para outros estados, para o mundo todo. Então, eu acho que é muito bacana isso, é a globalização, né? A gente está aqui, mas ao mesmo tempo conectados com o mundo, né? É uma ferramenta de capacitação, ou de auxílio à capacitação, complemento da rede em Santa Cruz, mas que pode ser útil a qualquer pessoa interessada no tema em vários outros lugares, né? Aliás, é aberto, né, o acesso a esse pelo podcast. Spotify, tá né? No Spotify. Procura como EduCast. E EduCast Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. E o que é bacana também é que, inicialmente, ele está voltado para os profissionais da educação infantil. Porém, o conteúdo ele é extremamente interessante e de uma linguagem muito fácil e acessível. Então, qualquer pessoa pode ouvir o podcast da educação infantil que vai entender, que vai compreender. Então, as professoras, as monitoras, os colaboradores da escola, os pais de alunos, enfim. Entender como funciona a capacitação daqueles que estão no dia a dia com os alunos, as famílias saberem também. Vai entender do desenvolvimento da criança, de como ouvir a criança, né? Então, eu acho que é muito bacana, porque a gente estende esse tema da educação, que é extremamente importante, para a população toda. Você falou sobre linguagem, realmente eu achei legal a ideia do bate-papo, da entrevista. Para quem ainda não escutou, procure no Spotify, né? Em breve vocês podem colocar em outros também. O pessoal que usa o Deezer, já dá para compartilhar em vários outros streams aí, né? Procure no Spotify por EduCast Santa Cruz. Isso. Vai encontrar o podcast da Secretaria de Educação aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E o formato, a Renata é uma âncora, a entrevistadora, e tem sempre um convidado. Pelo menos nesses 2 episódios você bate papo com profissionais
10 minutinhos no máximo, você como âncora conversando com alguém. E o podcast, em termos de linguagem, pode ser de diversas formas. Só que às vezes é maçante, né? Você tem tipo um audiolivro, algo que parece uma espécie de alguns podcasts que a pessoa está apenas lendo ali um conteúdo como se fosse uma aula, né? E aí fica um pouco maçante. Esse formato do bate-papo é muito legal, é menos cansativo e rende mais, eu acho também. Fica mais dinâmico. Fica mais dinâmico, né? Então, para quem ouve, é mais agradável. Exatamente. Né? Eu acho que fica bem bacana. No primeiro episódio, a gente falou sobre a escuta das crianças pequenas, Sim. que é um assunto que a gente vem estudando muito e falando muito desde o começo do ano. E é um assunto que não só aqui em Santa Cruz, é um assunto muito discutido na educação infantil em geral, esse tema. Então, eu trouxe a professora doutora Sueli Amaral Melo, que ela é professora da Unesp, de Marília, foi minha orientadora do mestrado e do doutorado, e junto com ela a professora Maria Auxiliadora de Farias, que também presta assessoria em alguns municípios junto com ela. E a segunda entrevistada foi a professora Érica de Faria, que ela é formadora do Instituto Avisalá. Sim. E o Instituto Avisalá, ele tem um projeto muito bacana também aqui na nossa rede, que é um projeto da prefeitura em parceria com a Special Dog, né? Que é um projeto que já está aqui há vários anos, muito bacana. Então, a Érica, este ano, está trabalhando nas formações com a questão dos jogos de tabuleiro. Bacana. Então, foi por isso a ideia de trazer a Érica também como pra uma participar. Das primeiras entrevistadas a ideia do nosso de projeto. Qual seja a periodicidade do podcast? A ideia é que ele seja mensal. Mensal. Uhum. Bacana. Vocês estão produzindo onde? Isso gravando... tem um estúdio? Ou vocês estão indo gravar na casa do entrevistado? Como é que tá a situação? Não Curiosidade aqui do Radialista. Quero saber como é que tá fazendo. A produção, né, do negócio. Um estúdio tão legal assim quanto o seu, que eu não conhecia a primeira vez. Tá vendo? Mas a gente gravou na própria Secretaria de Educação. Ficou bom, a gente foi legal. num cantinho lá, numa salinha. O mais silencioso possível. E é legal que a gente pode... Eu aqui, a entrevistadora, na casa dela, né? Então é muito bacana. É uma ferramenta... Não dá para não usar, né? Claro. É muito legal. Abrindo um pouco a discussão sobre formação dos profissionais da rede infantil, e não apenas sobre o podcast, como uma ferramenta desse processo. Renata, qual que é o principal desafio, ou os principais desafios hoje na formação desses profissionais? Pensando na atuação deles, na formação dessas crianças, para o mundo que a gente vive hoje, para os desafios em termos de formação humana, mercado de trabalho. Você como uma gestora, alguém que trabalha na formação de quem vai formar as crianças, né? Isso. Quais são os principais desafios hoje em dia? Eu acho que a questão da formação, principalmente para a educação infantil, ela, na verdade, em todas as etapas, né? Sim. Mas a educação infantil, em especial, por um longo período, ela foi colocada em segundo plano, assim, na educação. Não estou falando de Santa Cruz do Rio Pardo, mas na história da educação, né? Porém, as pessoas, eles foram estudando e foram descobrindo o quanto que essa etapa é importante, né? Na verdade, é o período em que as crianças mais aprendem coisas e que seu cérebro mais fazem conexões. Sim. E os estudos referentes à educação das crianças pequenas, eles são recentes, por volta de 30, 40 anos. Então, hoje, a gente tem muita gente estudando as crianças pequenas. A gente tem muitas pesquisas, muitos estudos sendo construídos. Então, acho que o desafio é a gente trazer isso, trazer essa pesquisa, trazer esse conhecimento para que ele seja contemplado aqui na nossa rede, aqui nas nossas formações. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Muita coisa surgindo agora. Isso. E tentar estar alinhado, Isso, trazer o que tem de mais... Exatamente. A gente tem sim... linha de frente para cá. Autores mais antigos, que são a base de tudo. Mas a gente ainda tem muita produção sendo feita. Claro. Então, eu acho que o nosso papel é estar sempre ligado, sempre buscando, sempre atento a esses novos conhecimentos, né? E trazer isso para a nossa rede. Imagino que tão importante como o acúmulo do conhecimento é lidar com as novas linguagens, com as novas mídias, os novos formatos. E a gente teve esse período da pandemia em que vários processos tiveram que ser antecipados porque, sim,
porque senão a gente não teria como... Não dava conta. Não dava conta. Uhum. Então, talvez processos de linguagem tecnológicos que fossem implementados por uma década tiveram que ser feitos a toque de caixa. Isso. Você que forma, repito, profissionais, ajuda na formação dos profissionais, queria uma visão sua a respeito disso. Como é que foi esse momento, o que houve de prejuízo, mas... Muita coisa veio como ganho, eu imagino, e fica, né? Vai ficar aí como as novas ferramentas para a educação na também. Verdade, no período da pandemia, eu não estava nessa função, né? Eu estava como professora da rede, que eu sou, na verdade. E vim para esse cargo esse ano, a convite do Diego, e estou gostando muito, sou uma apaixonada pela educação. Sim. E estou adorando muito esse trabalho. Mas eu acho que um dos maiores ganhos foi mesmo com essa questão tecnológica, né? Muitos professores não tinham isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, não tinha essa facilidade com a tecnologia. E de uma hora para outra foi obrigado a aprender e dar conta disso, né? E até mesmo o podcast, eu vejo que também não surge, mas reforça um pouco nesse momento, né? De comunicação. Então, eu acho que o desafio foi esse mesmo. E o que fica é o que não dá mais para viver sem essa tecnologia, né? Então, acho que esse foi o grande aprendizado. Voltando ao podcast, iniciativas, repito, que estão mais alinhadas ao que se tem de moderno, ferramentas que estão à disposição aí para serem utilizadas em diversas áreas, inclusive na educação. É muito legal, é interessante, mas também tem que partir, imagino que uma postura da administração em estar suscetível, em estar aberta a aceitar esse tipo de proposta. Pelo que eu entendi da história do EduCast, é levada à administração a ideia. Já tinha um projeto, né? E aí o governo aceita e colabora, investe de alguma forma. Qual a importância também da gente ter agentes políticos, gestores alinhados com essas práticas mais modernas, abertos, inclusive, a apoiarem, né? A darem espaço a projetos como esse que vocês estão colocando em prática? Na verdade, Diego, isso é fundamental, né? Sim. Porque, assim, a gente está lá fazendo essa formação, fazendo a coordenação, e a gente tem as ideias, porém, elas só serão implementadas e realizadas se a administração pública apoiar. Claro. Então, assim, o papel do Rogério Plina, que é o nosso secretário, foi fundamental nesse processo de incentivador e de apoiador da ideia, né? Vão lá, vão fazer, que legal. Assim como o Diego, né? Assim que a gente levou para a comunicação, e até no primeiro dia que eu fui conversar com a Marina, ele chegou na sala, né? E aí, olha o projeto da Renata, que bacana. Então ele vibrou junto, apoiou. No momento que o podcast foi lançado, acho que ele foi a primeira pessoa que entrou no Spotify, na página, e fez questão de tirar uma foto. Primeiro viu do prefeito. Exatamente. Então acho que primeiro foi da Marina, então tá certo. Isso é o que garante, né? Dá o suporte para que os seus profissionais, as pessoas que estão lá na ponta, consigam implementar os projetos que eles têm em mente, né? Sem isso, eu acho que não seria possível. Qual foi a receptividade da rede a esse projeto, além dessa divulgação que a própria comunicação tem feito, essa entrevista que apresenta o projeto para além da secretaria, para a população em geral que quiser acompanhar, mas internamente como é que foi a receptividade? Acho que todo mundo gostou muito, né? Porque eu só não tive ainda um retorno, um feedback assim dos professores, porque isso foi lançado na quinta-feira, né? Perfeito. E as diretoras que estão mais lá no dia a dia com as professoras, as diretoras super gostaram, acharam muito bacana, muito inovador, né? E elas que vão estar me contando mais dos professores. Mas eu acredito que, no geral, com algumas das pessoas que eu já conversei, aprovaram muito a ideia. Bacana. O que você espera do EduCast? Agora, né? Estamos aí com o projeto fresquinho, né? Saiu semana passada do forno, devemos ter um episódio a cada mês, mas o que você pensa para esse projeto a médio e longo prazo? Bom, a sua ideia do vídeo, eu acho que é a primeira que está na minha mente agora, viu? Garantir as entrevistas. E eu acho também assim, nós iniciamos esse projeto especificamente falando sobre assuntos importantes da educação infantil. Sim. Porém, é uma página aberta, né, que outras etapas, outros setores da educação também podem usar
para fazer as suas entrevistas, né? Dar a sua contribuição. É legal. Você chegou a acompanhar ou acompanha outros conteúdos parecidos para se inspirar? Já acompanhava podcasts dessa área que serviram aí de uma referência, alguma coisa assim? A referência foi alguns podcasts que a Prefeitura da cidade de São Paulo, Entendi. Que eles já têm um trabalho de formação já bem estruturado já, e eles, no entanto, construíram o currículo da educação infantil da cidade de São Paulo, que é referência para nós e para outros municípios. Então, eu comecei a seguir os podcasts lançados por eles. Da Prefeitura de São Paulo. Da Prefeitura de São Paulo, E o que me surpreendeu também é que um dos focos de formação da Prefeitura da cidade de São Paulo este ano era exatamente o nosso foco de formação aqui com o nosso grupo de Santa Cruz. Legal. Então, eu acho que isso mostra também o tanto que a gente está conectado com o que está se estudando em educação infantil no Brasil. Perfeito, a gente conversou com a Renata Deso Cingolani sobre o Educast, o podcast da Secretaria de Educação aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A Renata, que é chefe de supervisão da educação infantil e idealizadora desse projeto, bem legal. Eu não ouvi dos 2 episódios, ouvi o primeiro, mas convido todos a acessarem aí o seu Spotify, né? Se você não paga o premium, talvez tenha que escutar uma propaganda no meio, né? Eu racho o prêmio com a minha irmã, a gente racha uma conta lá, pobre é assim mesmo, né? Mas então, acesse o Spotify, pode ser conta premium ou conta gratuita, não tem problema. E procure por Educast Santa Cruz do Rio Pardo, é isso? Isso aí. Vai encontrar, já são 2 episódios. A Renata é a âncora, ela é entrevistadora, sempre com convidados aí falando de temas relevantes para a formação dos profissionais da rede infantil e para o público em geral que se interessa por educação. E vamos combinar, todos nós temos que nos interessar por esse tema que é base na sociedade brasileira. Renata, adorei bater um papo com você, faz tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo mesmo. Se tem mais alguma informação a divulgar, Tenho, fica à vontade. sim. Isso. Só quero avisar, então, que o 3º episódio já está no forno, não percam, sigam a nossa página. E tenho também, Diego, um recadinho sobre a rematrícula da educação infantil. Eu acho que já aproveita o espaço é uma informação importante que vai acontecer de 12 a 16 de setembro. Então, para as crianças que já estão matriculadas na rede, procuram a sua escola com a diretora para fazer a rematrícula. E as matrículas novas para as crianças que não são da rede e pretendem ser incluídas no ano de 2023, de 19 a 30 de setembro. Recado dado. Parabéns, sucesso no podcast, sucesso aí na educação. Até a próxima, Renata. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais. Marina também sempre conosco, da comunicação, gentil aqui acompanhando a entrevista. Vamos para um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Na volta, uma outra iniciativa muito interessante, ó. Grupo de Mulheres do CRAS Estação desenvolve projeto de empreendedorismo e geração de renda através das redes sociais. Nós vamos receber aqui no estúdio integrantes do projeto, do Grupo de Mulheres, e também o Alexandre Simão, que é o técnico de referência lá do Grupo das Mulheres do CRAS. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Giro de notícias. Quer atualizar seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372